Boa tarde, Fábio. Boa tarde todo mundo que assiste o programa Dito e Feito. Eu sou Michel Furquim, eu sou psicólogo e eu estou aqui a convite do Péricles, do Instituto Pro Diversidade. O Péricles que já apareceu várias vezes aqui no programa para dar dicas, para fazer reflexões com vocês sobre vários outros assuntos. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre como manter a nossa saúde mental nesse período de isolamento, de quarentena, né? Então a gente já está cansado de ouvir, a gente já ouviu muito sobre, nesse período, né, da pandemia, como a gente precisa ficar dentro de casa, manter-se o máximo possível dentro de casa, sair o mínimo possível, para evitar que o vírus continue circulando, para evitar que mais pessoas se contaminem e para evitar também que mais pessoas morram, né, em consequência do vírus, e para evitar também superlotação, né, dos hospitais e serviços de saúde. Então, mas a gente sabe que manter-se em casa, manter-se isolado nesse período, não é um processo fácil, não é nada fácil. É uma mudança brusca de rotina e essa mudança pode trazer problemas, né? Problemas emocionais, problemas psicológicos. Então eu venho com algumas dicas aqui hoje de o que a gente pode fazer para passar por esse período, talvez de uma forma menos pesada, de uma forma mais tranquila e sem tantos efeitos colaterais, né? Então a primeira dica que eu dou é mantenha uma rotina. Então por mais que a gente agora não está mais saindo para ir para o trabalho, a gente talvez não precise levantar no mesmo horário, a gente não tem que manter algumas tarefas que a gente tinha antes, é bom manter uma rotina de horários, né? Então o horário que a gente levanta, o horário que vai manter se você está fazendo home office, o horário que você vai iniciar o home office, o horário de uma pausa, os horários que você vai se alimentar. É muito importante manter uma rotina, organizar uma rotina para a gente não se perder durante esse período, porque senão a gente acaba fazendo coisas talvez que a gente não queria, deixando de fazer coisas que a gente queria e que precisava, e por conta da falta de organização, por conta da falta de programação. Então é muito interessante, é muito importante a gente manter esse planejamento, essa organização, até mesmo também para a gente não ficar sobrecarregado. Se a gente não se planeja, se a gente não se organiza, a gente acaba trabalhando mais do que deveria, fazendo muito mais do que deveria, e isso também pode gerar problemas, por exemplo, ansiedade, problemas relacionados à depressão e também uma estafa, né? O excesso de trabalho, o excesso de coisas para fazer, o excesso de tarefas. Então é muito importante manter uma rotina, é muito importante manter uma programação, manter uma organização de horários, organização de tarefas, não fazer tudo no mesmo dia, né? Então fazer essa organização até para você não tentar fazer tudo ao mesmo dia, tudo no mesmo dia, porque isso também pode gerar problemas para você, né? Então, por exemplo, quando a gente não se programa e tenta fazer tudo no mesmo dia, são grandes as chances da gente não conseguir dar conta. E aí vem aquela sensação também de impotência, de incapacidade, de que eu não consegui fazer tudo, né? Então, se a gente se organizar, a gente às vezes consegue fazer menos coisas, mas a gente consegue fazer de uma forma mais efetiva, de uma forma mais satisfatória. E essa satisfação ajuda a gente a nos manter equilibrados, né? E falando de organização, a minha segunda dica é também manter a organização em relação às coisas, por exemplo, acesso às redes sociais e assistir TV, né? Assistir as notícias sobre a pandemia. Então, devido a esse isolamento, devido à quarentena, a gente às vezes acaba caindo no erro de ficar na frente da TV recebendo notícias sobre quantas pessoas se contaminaram, quantas pessoas morreram devido ao coronavírus, né? Quantas pessoas se contaminaram em outros países. E é muito importante a gente se manter informado, mas também é muito perigoso a gente ficar recebendo esse tipo de estímulo constantemente. Então, organize um horário, o horário que você vai acessar a internet para saber notícias sobre o coronavírus e a pandemia. Organize o horário para saber a hora que você vai assistir um telejornal, para saber notícias, para saber novas informações sobre o vírus e sobre o processo de isolamento. Mas não fique somente focado nisso o dia inteiro, porque esse excesso de estímulo também pode gerar ansiedade, também pode gerar problemas relacionados ao transtorno de ansiedade, e que isso também pode gerar problemas de saúde de fundo psíquico e fundo emocional. A minha terceira dica é para você aproveitar esse período de isolamento, de quarentena, para você realizar aquelas coisas que você estava com vontade de fazer, você tinha vontade de fazer, ou você tinha se planejado de fazer
mas você nunca conseguiu realizar por falta de tempo, devido ao excesso de trabalho, devido ao excesso de estudos. Então aproveita esse período para você fazer aquelas coisas que você queria fazer, por exemplo, arrumar o guarda-roupa, ou então arrumar aqueles livros que você já tinha se planejado de organizar, mas você sempre protelava por falta de tempo, por cansaço, né, por excesso de tarefas. Ou então aprender um hobby novo, aprender uma atividade nova, né, que você nunca teve tempo talvez de fazer, ou revisitar, né, um hobby, uma coisa que você gosta muito de fazer, mas que você não teve tempo de fazer dentro de casa, lógico, né? Então, por exemplo, faça um curso online, um curso sobre alguma coisa que você sempre teve vontade de fazer, mas que você não tinha tempo antes, né? Aproveita também para você conhecer alguma coisa nova, alguma coisa que não precisa não ser um curso, mas um tutorial, por exemplo, na internet, um tutorial no YouTube, de alguma receita que você sempre quis fazer, mas você não teve tempo. Então aproveita esse momento que você está em casa, que você tem um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, para você fazer isso agora. Quem sabe você não descubra talvez um hobby novo, uma qualidade nova que você tenha, ou até mesmo você descubra uma nova tarefa, uma nova função, que talvez isso possa te trazer um retorno profissional, um retorno financeiro no futuro, né? Então aproveite esse período para você fazer essas coisas, para você até colocar algumas coisas da sua vida, né? Algumas coisas, atualizar algumas coisas da sua própria vida que antes, devido à nossa rotina, nosso excesso de trabalho, nosso excesso de tarefas, você não estava podendo fazer. E a minha quarta e última dica é que tenha planos também para o futuro, né? Tenha planos e sonhos, mantenha planos e sonhos positivos para o futuro, porque a gente recebe muitas informações diárias, muitas informações de coisas ruins que estejam acontecendo no mundo, coisas que não tem relacionadas à pandemia, notícias negativas em relação a tudo isso, mas é muito importante a gente se manter esperançoso, se manter positivo, que a gente pode até chamar de resilientes, né, nesse período. A resiliência é você se manter forte, firme, saudável, perante a um período difícil, perante a um período conturbado, né? Não só em relação à doença, mas a gente pode falar socialmente, politicamente, economicamente falando, tá? Então, por exemplo, se organize, planeje um lugar que você tenha saudade, pense num lugar que você tem muita saudade de revisitar, que você tem muita saudade de ir, talvez um lugar que você gosta muito de ir, mas que você não está podendo ir agora. Se você quiser, pode até fazer uma listinha, escreva os lugares que você queira ir, que você queira voltar a ir. Não precisa ser uma viagem totalmente diferente, um lugar que você nunca foi. Pode ser um lugar simples, um lugar que te faz bem, um lugar que você se sente bem. Ou aquela pessoa que você gosta muito, que você quer muito reencontrar, quer muito dar um abraço. Então pense nisso também. Pode anotar os nomes, pode escrever uma lista, pode simplesmente imaginar, mas é muito importante ter esse tipo de pensamento, porque isso ajuda a nos manter positivo em relação ao futuro, esperançosos em relação ao futuro, porque isso ajuda a gente a passar de uma forma mais tranquila por esse período que não é fácil para ninguém, que está sendo complicado, de isolamento, de quarentena, mas ter a consciência de que tudo isso vai ter fim. Tanto a pandemia, quanto o isolamento, quanto a quarentena, ele vai ter fim. E se eu tenho um planejamento, se eu tenho sonhos, eu já tenho mais ou menos ideia do que eu vou fazer quando tudo isso acabar. E quais são as coisas que eu preciso valorizar quando tudo isso acabar. As coisas que eu tenho que priorizar quando tudo isso acabar. Tá bom? E além de tudo isso, né, não esquecer também de que esse não é um período da gente se manter produtivo, da gente se tornar produtivos, a gente fazer vários cursos, aprender muitas coisas, fazer muitas coisas dentro de casa. Não, o isolamento e a quarentena, elas não são feitos para isso. Na verdade, eles são feitos para a gente se resguardar, para a gente se proteger, para a gente se manter saudável, manter os outros saudáveis também, né? Cuidar da gente, cuidar do próximo. E esse esse é o principal objetivo da quarentena, o principal objetivo do isolamento. E quanto mais pessoas se mantiverem assim durante este período, mais rápido a gente passa pela pandemia, mais rápido a gente passa por toda essa situação em relação ao coronavírus, ao novo coronavírus, tá bom? Um grande abraço, Fábio, e um grande abraço a todo mundo que assiste o programa Dito e Feito. Tchau!